Olá, estamos de volta e hoje queremos estudar Corinto, nossa querida Corinto. Seguindo nossa jornada através da rota indicada pelo livro de Atos dos Apóstolos, após o insucesso em Atenas, Paulo deixou a cidade e foi para Corinto, está lá em Atos 18. E ali teria permanecido por 18 meses. Um período bastante longo. Vamos olhar um pouco para a história de Corinto, brevemente. A cidade de Corinto teve uma ocupação muito antiga e tudo indica que ela começou ao redor da fonte de água Pirene, que mais tarde se tornou sagrada para o povo. Mas é somente a partir do período clássico, 700 a 480 mais ou menos, que começam a surgir as grandes obras em Corinto, como o famoso templo de Apolo. O desenvolvimento de Corinto se deve principalmente à sua localização geográfica e à importância de seus dois portos, o porto de Concreia e o porto de Laqueu, um no mar do leste e o outro no mar do oeste de Corinto. Para interligar os dois portos foi construído o Diolkos, que significa transporte para o outro lado, que era uma via por terra de 6 quilômetros com pedras de calcário e que atravessava Corinto, de leste a oeste. Os barcos assim chegavam ao porto de Concreia e dali eram puxados pelos escravos através da Diolkos até o outro lado. E dali, novamente, os barcos eram recarregados e seguiam em direção a Roma. Isso encurtava enormemente o caminho dos barcos. E parece que o Diolkos, nesse caminho por terra, entrou em desuso devido ao projeto do imperador Nero, por volta de 67 a.C., que começou a cavar um canal que unisse os dois portos, substituindo o Diolkos. O canal, porém, não foi concluído devido à morte repentina de Nero e alcançou somente aí uma distância de 700 metros. E aí o projeto foi retomado somente no século XIX da nossa era, e sendo concluído em 1893. Porém, o canal nunca atingiu seu objetivo, porque é muito estreito e não possibilita a passagem de navios de médio ou grande porte. Assim, o canal ficou reduzido basicamente à atração turística. Em 338 a.C., Corinto foi conquistada por Filipe II, rei da Macedônia, assim como outras cidades do entorno. E daí em diante ela perde também sua independência, assim como Atenas. E em 196 a.C., Corinto foi conquistada pelos romanos, mas somente 150 anos depois, em 44 a.C., é que ela cria importância para o império. É quando o imperador Júlio César, vendo o papel estratégico da cidade, transformou-a em colônia romana. E mais tarde, em 27 a.C., em capital da província de Acaia. É então que ela atinge um novo boom de desenvolvimento econômico, que transformou Corinto numa pequena Roma. Foi mais ou menos esta cidade que Paulo encontrou quando viveu ali. O geógrafo viajante grego chamado Pausanias visitou a cidade de Corinto durante o segundo século da nossa era e a descreveu. E graças à descrição de Pausanias, foi possível aos arqueólogos identificarem a estrutura e as principais construções da cidade do período greco-romano. Duas importantes vias cruzavam o centro da cidade. Uma é a via Laqueu, que conduzia do centro para Laqueu, no mar oeste,
e a outra é a Via Concreia, que conduzia do centro da cidade até Concreia, no Mar do Leste. É a partir da Via Láqueo que nós iremos nos orientar para ver os monumentos, no sentido norte-sul. Então façamos de conta que estamos parados sobre a escadaria que acessa a Via Láqueo. Assim você verá ao fundo a montanha da Acrópole, ou a Acrocorinto, onde no passado despontava o templo de Afrodite. Então, parado sobre a escadaria, em direção norte-sul, você verá logo à sua esquerda as latrinas públicas e os banhos de Euríclides. E do lado direito você terá remanescentes do que era o mercado antigo. E um pouco mais à direita ainda, as bases de uma igreja bizantina. No século VII a.C., ou da nossa era, mais à direita ainda encontrava-se os restos da Stoa Norte, que era uma espécie de shopping da época, e foi construída por volta do final do século IV a.C. Um pouco atrás da Stoa Norte, encontra-se uma grande praça arborizada, atualmente, cortada por uma rua moderna, e ali estava o Mercado Norte. Um pouco mais atrás ainda, no extremo norte da cidade, estão os restos do outrora grande teatro da cidade, cuja base mais antiga é do século V a.C. E a oeste do teatro foi encontrada uma inscrição em latim com o seguinte dizer: Erastus pro edilitate sua pecunia stravit, que pode ser mais ou menos traduzida assim: pavimentada por Erasto com seu dinheiro em função de seu edilismo. Edil era o funcionário romano da época que vigiava as obras públicas. Os guias gostam de dizer aos turistas de que este personagem é o mesmo Erasto, companheiro de Paulo, como está lá em Romanos 16, 23. Um pouco acima do teatro se encontra o Odeion. Menor que o teatro, mas melhor conservado, o Odeion foi construído no século I da nossa era, para apresentações de atividades artísticas, já que o teatro passou a ser utilizado para as sangrentas lutas dos gladiadores. Um corredor interno, então, ligava ambos os monumentos. Virando novamente em direção sul, em frente à igreja bizantina, encontra-se uma grande área aberta e, em seu centro, o famoso e majestoso Templo de Apolo. Dominante sobre a praça, orgulho da cidade, foi construído por volta de meados do século VI a.C. Tinha 42 colunas, 15 e 15 nas laterais e 6 e 6 na frente e no fundo. Hoje só restam, infelizmente, 7 colunas, mas estão aí. Seguindo em frente, um pouco mais à esquerda do Templo de Apolo, encontra-se a Basílica da Via Láqueo. E mais em frente ainda, seguindo pela Via Láqueo, encontra-se o que era o Propileu, um enorme arco triunfal que conduzia majestosamente para o centro do Fórum. À direita do Propileu, paralelo ao Templo de Apolo, encontra-se a grande Stoa Noroeste. Ela tinha 100 metros de comprimento, com 47 colunas externas e 20 internas. À esquerda do Propileu, depois do pátio de Apolo, está a fonte Pirene. E como já falado, foi em torno dela que surgiu Corinto. Acredita-se que seu nome se deva ao mito da filha do rio Aqueloo, que se chamava Pirene. E segundo o mito, o filho de Pirene, Cécrion, foi morto pela deusa Artemis. A mãe, então,
teria se transformado numa fonte para chorar eternamente a morte do filho. Um pouco à direita da fonte Pirene, em conexão com ela, encontrava-se o templo da fonte sagrada. Do templo da fonte, virando à direita, em sentido oeste, cruzando toda a praça do Fórum, encontrava-se a igreja de São João, do século XII depois de Cristo. Ela teve que ser removida, infelizmente, para se poder escavar toda a área do Fórum Romano. Esse é o problema da arqueologia, Seguindo-se à direita, em sentido sudeste, através do Museu Moderno, encontra-se o Templo E, assim chamado, dedicado a Octávia, irmã de Augusto e esposa de Marco Antônio. Construído durante o primeiro século da nossa era, o enorme Templo E era similar ao de Apolo, com quem assentava um de um lado do Fórum e o outro do outro lado do Fórum. Ainda é possível ver as 3 colunas solitárias que restam desse templo. Voltando à nossa rota original da Via Láctea, à esquerda da fonte de Pirene, ou da fonte Pirene, encontrava-se a Basílica Juliana. Esta basílica foi assim chamada porque foram encontradas nela estátuas, ou ali, estátuas de Júlio César, de Caio, de Lúcio, de Nero e de outros. E logo em seguida, à direita da Basílica Juliana, encontrava-se o que era a Bema, ou em português o Tribunal. Construída em meados do século I da nossa era, a Bema era um local para cerimônias públicas dirigidas pelo procônsul aos cidadãos de Corinto. Acredita-se que Paulo tenha sido julgado ali pelo procônsul da Acaia, Galião, chamado Galião, conforme relata o livro de Atos 18, 12 em diante. Mais tarde, uma igreja bizantina foi construída neste local. E chegando no final, no extremo sul do sítio, depois do pórtico sul, encontra-se a enorme Estoa Sul, construída no fim do século IV, início do século III antes de Cristo. A Estoa Sul é conhecida como sendo a maior de sua época. Imaginem, com 165 metros de comprimento por 25 de largura. Enorme. E logo atrás da Estoa Sul, no extremo leste, encontra-se a Basílica Sul, construída a meados do primeiro século da nossa era. E assim terminamos esta apresentação sobre o sítio arqueológico de Corinto, da Cidade Baixa. No próximo vídeo veremos a Acrocorinto. Até lá!